A chuva batia forte no vidro do pequeno apartamento de 2 quartos, na zona norte de São Paulo, quando Bruna finalmente disse as palavras que Diego temia ouvir há semanas. Não aguento mais essa vida, Diego. Eu mereço mais que isso. Diego parou de digitar no notebook velho, o cursor piscando na tela como um coração em pânico. Aos 28 anos, ele trabalhava como programador freelancer, ganhando pouco mais de R$ 3.000 por mês, sempre correndo atrás de projetos para conseguir pagar as contas. O apartamento alugado era simples, os móveis eram usados, e o sonho de montar sua própria empresa de tecnologia parecia cada vez mais distante. Bruna, eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas estou trabalhando em algo grande. O aplicativo que estou desenvolvendo pode mudar nossa vida. Só preciso de mais alguns meses para mais alguns meses. Bruna riu com amargura, passando a mão pelo cabelo loiro impecavelmente escovado. Diego, você fala isso há 2 anos. Enquanto isso, eu trabalho o dia todo no salão de beleza, volto para casa cansada, e você fica aí nesse computador até de madrugada, com seus projetos. Diego se levantou da cadeira improvisada, menos uma caixa de papelão coberta com uma almofada menos, e se aproximou dela. Amor, eu entendo sua frustração, mas... Não, você não entende. Bruna pegou a bolsa de grife que havia comprado parcelado. M12. Ontem o Rafael me levou para jantar no Copacabana Palace. Sabe há quanto tempo eu não como em um lugar decente? Ele tem um BMW, Diego. Um BMW. Ou não do Rafael, um empresário de 35 anos, que frequentava o salão onde Bruna trabalhava. Era como uma facada no peito de Diego. Nas últimas semanas, ela havia mencionado o homem com frequência crescente. Então é isso? Volker vai me trocar por ele porque ele tem dinheiro? Bruna suspirou, evitando o olhar magoado de Diego. Não é só o dinheiro, é estabilidade, é futuro, é não ter que me preocupar se vamos conseguir pagar o aluguel no final do mês. E o amor, Bruna? Os 3 anos que estivemos juntos não significam nada? O amor não paga as contas, Diego. Bruna pegou uma mala, que já estava pronta atrás do sofá. Eu tô com 26 anos, não posso ficar esperando eternamente você dar certo. Diego sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você já decidiu tudo, né? Por isso a mala já estava pronta. Bruna hesitou por um momento, e Diego viu um lampejo de dúvida em seus olhos, mas ela balançou a cabeça, endurecendo a expressão. Diego, você é um cara bom, mas eu preciso de alguém que já esteja estabelecido na vida. O Rafael me oferece isso. E se eu conseguir? E se daqui a 6 meses eu estiver ganhando bem com minha empresa? Se conseguir, vai ser tarde demais. Bruna se dirigiu à porta. Eu já tomei minha decisão. A porta se fechou com um som definitivo, deixando Diego sozinho no apartamento que de repente parecia ainda menor e mais vazio. Ele se sentou no chão, encostando as costas na parede fria, e deixou as lágrimas caírem livremente. Nas semanas seguintes, Diego viu as redes sociais de Bruna se encherem de fotos em restaurantes caros, viagens para Campos do Jordão e poses ao lado do BMW prateado de Rafael. Cada post era como sal na ferida, mas também acendeu algo dentro dele que nunca havia sentido antes, uma determinação inabalável. Ela disse que eu nunca ia dar certo, murmurou para si mesma em uma noite particularmente difícil, olhando para o código do aplicativo que desenvolvia. Vamos ver. Diego começou a trabalhar como um homem possuído. Acordava às 5 horas da manhã, pegava projetos freelancer durante o dia para pagar as contas e desenvolvia seu próprio aplicativo durante a madrugada. Dormia 4 horas por noite, vivia de miojo e café, mas nunca perdeu o foco. O aplicativo que estava criando era revolucionário para o mercado brasileiro, uma plataforma que conectava pequenos produtores rurais diretamente com consumidores urbanos, eliminando intermediários e reduzindo custos. Diego havia identificado uma necessidade real no mercado após conversar com seu pai, que trabalhava como entregador de hortifruti. 3 meses após o término, Diego teve sua primeira vitória. Conseguiu um investidor anjo que acreditou em sua ideia e investiu R$ 200 mil na empresa. Com o dinheiro, ele contratou 2 desenvolvedores e uma especialista em marketing digital. 6 meses depois, o aplicativo Campo Direto
já tinha mais de 50 mil usuários ativos. E estava gerando uma receita de 80 mil reais por mês. Diego se mudou para um apartamento melhor na Vila Madalena e comprou um Civic usado, mas em bom estado. Mas foi no 9º mês que tudo explodiu. Uma grande rede de supermercados se interessou pela tecnologia de Diego e ofereceu uma parceria que aumentou a receita da empresa para 500 mil reais mensais. Investidores começaram a ligar, oferecendo milhões para comprar participação na empresa. Diego, que agora empregava 15 pessoas e tinha escritório próprio, vivia uma realidade completamente diferente. Mas o sucesso financeiro não era sua maior conquista. Menos era a paz interior que havia encontrado. Sem Bruna, ele descobriu quem realmente era e do que era capaz. Uma tarde de sexta-feira, enquanto saía de uma reunião no Itaim Bibi, Diego decidiu passar no shopping, onde Bruna trabalhava. Não por ela, mas porque precisava comprar um presente para sua secretária, que estava aniversariando. Foi quando viu Rafael saindo apressado do salão de beleza, falando alto no telefone. A conversa que Diego conseguiu ouvir de relance fez seu sangue gelar. Não posso pagar agora. Tô com uns problemas no negócio. Fala pra ela que eu ligo depois. Curioso, Diego esperou alguns minutos antes de entrar no shopping. Ao passar em frente ao salão, onde Bruna trabalhava, a viu pelos vidros. Ela estava visivelmente tensa, mexendo no celular com expressão preocupada. Diego não entrou. Observou por alguns segundos a mulher que um dia amou e seguiu seu caminho. Algo nele havia mudado completamente. Onde antes existia dor e raiva, agora havia apenas indiferença. Naquela noite, enquanto dirigia seu Civic de volta para casa, Diego refletiu sobre a jornada dos últimos meses. Bruna havia sido o catalisador que ele precisava para descobrir seu verdadeiro potencial. A dor do abandono havia se transformado na força que o impulsionou ao sucesso. Ele sorriu, pensando na ironia da situação. Bruna havia o deixado, porque ele nunca ia dar certo. Mas foi exatamente quando ela saiu de sua vida que tudo começou a dar certo de verdade. 18 meses depois do término, Diego estava irreconhecível. Aos 30 anos, ele dirigia um BMW 6 preto, usava ternos sob medida e morava em um apartamento de 200 metros quadrados em Moema. Sua empresa, Campo Direto, estava avaliada em R$ 15 milhões, e ele acabara de receber uma proposta de compra de R$ 25 milhões de uma multinacional. Naquela manhã de sábado, Diego havia acordado em paz consigo mesmo. Não pensava mais em Bruna, não sentia raiva ou mágoa. O sucesso havia trazido algo muito mais valioso que dinheiro: autoconhecimento e serenidade. Decidiu tomar café em sua padaria favorita, na Vila Madalena, um local que frequentava desde os tempos difíceis e onde ainda gostava de ir para se lembrar de onde veio. Vestiu uma camiseta polo simples, jeans e tênis casuais, menos mesmo rico. Mantinha a simplicidade quando não estava em reuniões de negócios. Ao estacionar o BMW frente à padaria, Diego não notou a mulher que saía do salão de beleza do outro lado da rua, mas Bruna o viu. Ela parou abruptamente na calçada, com os olhos arregalados, achando que estava tendo alucinações. O homem que estava saindo daquele carro de luxo não podia ser o Diego que ela conhecia. Este homem tinha postura confiante, ombros aritos e um ar de sucesso que ela reconhecia imediatamente. Não é possível, murmurou para si mesma, escondendo-se atrás de um poste para observar melhor. Diego entrou na padaria como sempre fazia. Cumprimentou o dono com um aperto de mão caloroso e pediu seu café com pão na chapa habitual. Mas Bruna não conseguia acreditar no que via. Era realmente Diego, mas uma versão completamente transformada dele. Quando Diego saiu da padaria 20 minutos depois, Bruna tomou coragem e atravessou a rua. Diego, ele se virou, e por um momento, o tempo pareceu parar. Bruna estava diferente, mais magra, com olheiras disfarçadas por maquiagem, e usando roupas que, embora bonitas, eram visivelmente menos caras do que costumava ostentar nas redes sociais. Oi, Bruna! A voz dele era calma, sem hostilidade ou emoção excessiva. Eu não acreditei quando te vi.
esse carro é seu? Ela apontou para o BMW, tentando esconder o nervosismo. É sim. Diego respondeu simplesmente, sem ostentação. Nossa, Diego, você está diferente. Muito bem. Bruna tentou sorrir, mas havia ansiedade em seus olhos. Como você conseguiu? Quer dizer, da última vez que nos falamos, as coisas mudaram. Diego manteve a resposta concisa, estudando o rosto da mulher que um dia amou. Estranhamente, não sentia nada além de uma curiosidade distante. Bruna mexeu nervosamente na bolsa. Não mais uma de grife. Diego notou. Você tem alguns minutos para conversar? Podemos tomar um café? Diego olhou o relógio. Uma reunião às 14 horas, com investidores, mas eram apenas 11h30. Alguns minutos. Ok. Voltaram à padaria, e Diego percebeu como Bruna estava visivelmente desconfortável no ambiente simples. Uma mudança drástica da mulher que conhecera, que sempre se adaptava facilmente a qualquer situação. Então me conta, o que aconteceu? Como você conseguiu essa mudança toda? Bruna perguntou assim que se sentaram. Trabalhei, criei uma empresa de tecnologia que deu certo. Diego tomou um gole do café, observando as reações dela. Uma empresa? Sério? Aquele aplicativo que você estava desenvolvendo? Esse mesmo. Bruna balançou a cabeça, incrédula. Eu sempre soube que você era inteligente, Diego, mas nunca imaginei que eu realmente ia conseguir. Diego completou a frase com um meio sorriso. Você deixou isso bem claro quando foi embora. Bruna baixou os olhos, claramente envergonhada. Diego, eu fui muito dura com você naquela época. Mas não era justificativa para as coisas que disse. Você estava certa, Bruna. Eu realmente não estava dando certo naquela época. Diego surpreendeu-a com sua honestidade. Você me forçou a enxergar que eu precisava mudar. Então, você não está com raiva de mim? Diego pensou na pergunta por alguns segundos. Não. Na verdade, sou grato. Se você não tivesse me deixado, talvez eu nunca tivesse encontrado a motivação para sair da zona de conforto. Bruna pareceu aliviada, mas também confusa com a reação dele. E o Rafael? Como você soube que eu estava com ele? Redes sociais. Durante os primeiros meses eu via suas fotos. Diego foi honesto. Como estão as coisas entre vocês? A expressão de Bruna mudou completamente. Ela desviou o olhar e mexeu nas unhas. Nós terminamos há 3 meses. Na verdade, as coisas começaram a dar errado há muito tempo. O negócio dele faliu, ele perdeu tudo. E Bruna parou, percebendo a ironia da situação. Ele mudou completamente quando perdeu o dinheiro. Ficou amargo, agressivo. Percebi que nunca o amei de verdade. Diego assentiu, mas não fez comentários. Havia uma lição ali que ele não precisava verbalizar. Diego, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas você está com alguém, não no momento. Tô focado na empresa. Bruna respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Você acha que talvez pudéssemos tentar de novo? Eu sei que cometi um erro terrível, mas aprendi muito sobre mim mesma nos últimos meses. Diego estudou o rosto dela cuidadosamente. Viu arrependimento genuíno, mas também viu algo que o incomodou. Oportunismo. Bruna estava interessada no Diego bem-sucedido, não necessariamente na pessoa que ele havia se tornado. Bruna, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, se eu ainda estivesse morando naquele apartamento pequeno, ganhando R$ 3.000 por mês como freelancer, você estaria aqui agora pedindo uma segunda chance? A pergunta pegou Bruna completamente desprevenida. Ela abriu a boca para responder, mas fechou novamente, percebendo que qualquer resposta seria reveladora. Eu pensei que não, Diego disse gentilmente, terminando seu café. Bruna, você não é uma pessoa má. Você só valoriza coisas diferentes das que eu valorizo agora. E o que você valoriza agora? Diego sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno da conversa. Paz interior, propósito. Pessoas que me amam quando eu não tenho nada para oferecer além de quem eu sou. Bruna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Diego, eu realmente sinto muito por tudo. Eu sei que sente. E esta tudo. Bem, Diego se levantou, pegando a carteira. Bruna, eu torço para que você encontre sua felicidade, de verdade. Mas não vai ser comigo. Ele deixou dinheiro suficiente para pagar ambos os cafés,
e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Cuida-te, Bruna. E da próxima vez, tenta amar a pessoa, não o que ela tem. Diego saiu da padaria e entrou no BMW, deixando Bruna sozinha com seus pensamentos e arrependimentos. Enquanto dirigia em direção ao escritório, ele refletiu sobre o encontro. Não havia satisfação na sua vitória, nem prazer em ver Bruna arrependida. Havia apenas uma confirmação de que estava no caminho certo. O sucesso financeiro era bom, mas o crescimento pessoal era transformador. Naquela tarde, durante a reunião com investidores, Diego tomou uma decisão que mudaria sua vida novamente. Rejeitou a oferta de 25 milhões de reais para vender a empresa. Em vez disso, decidiu expandir o campo direto para outros países da América Latina, criando ainda mais empregos e impacto social. 3 anos depois, Diego se casaria com Marina, uma veterinária que conheceu em um evento de sustentabilidade. Marina o amou quando ele ainda dirigia o Civic usado e continuou o amando quando a empresa dele se tornou uma das maiores startups do Brasil. Bruna, por sua vez, eventualmente encontrou um relacionamento saudável com um professor de história, que a valorizava por quem ela realmente era. Ela aprendeu que segurança emocional valia mais que segurança financeira. Mas a verdadeira vitória de Diego não foi o sucesso financeiro, ou mesmo encontrar o amor verdadeiro. Foi descobrir que, às vezes, o melhor presente que alguém pode nos dar é nos abandonar no momento certo, forçando-nos a descobrir nossa própria força. Como ele sempre dizia em suas palestras motivacionais, às vezes, só precisamos que alguém pare de acreditar em nós para finalmente começarmos a acreditar em nós mesmos.